em território brasileiro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para atualizar a situação envolvendo o lateral esquerdo Hugo. Não é aquele ex-Goiás, não, é o Hugo do Botafogo, atleta de 23 anos de idade, que está assim no radar do Goiás para o ano que vem. Segundo atualizações do André Rodrigues, o Hugo, que foi procurado há mais ou menos um mês atrás, né, acho que quase isso, 3 semanas mais ou menos atrás, ainda tem conversas com o Goiás. A diretoria não desistiu desta contratação. O Botafogo que tem três laterais esquerdos excelentes, né? Tanto o Marçal quanto o Alex Telles, e ainda tem o Cuiabano e o Hugo. Né? São uma posição tão escassa como é a lateral esquerda aqui no Brasil. O Botafogo está, sim, extremamente bem servido e o Hugo acaba sobrando dentro dessa história. O contrato dele lá no Botafogo vai até dezembro de 2026 e o Goiás negocia ainda com o Fogão um empréstimo para o ano que vem. Então, bom saber dessa informação também. O Goiás segue atento envolvendo a situação do Hugo. Acho que para uma Série B, com toda certeza, seria um jogador muito importante. Tá? Um jogador de nível técnico de Série A para uma segunda divisão. Ele que já foi campeão da Série B lá pelo Botafogo na temporada de 2021. Na Série A desse ano, a nota média até interessante, de 6,75, segundo o site SofaScore. Em 9 jogos ele foi titular em 4 deles pelo Botafogo. Ele até começa a temporada como titular, mas aí acaba chegando outros reforços, como principalmente o Alex Telles, campeão da Libertadores. O próprio Hugo, né, em 11 jogos na Libertadores, ele foi titular em 9 deles. Então, mas de fato, nesta reta final que ele acaba perdendo espaço. Você pode observar aqui, ó, segundo o site O Gol, o buracão que fica, né, de partidas onde ele vai para o banco de reservas e não atua. Foi diferente lá do começo da temporada, onde ele jogou bem pelo Botafogo. É até um jogador querido pela torcida, mas com tantas opções, o Hugo deve ser negociado para o ano que vem. O Goiás pode ser, sim, um dos destinos, tá bom? Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre a situação do Rafael Gava, que acabou preocupando os torcedores do Goiás nos últimos dias. O Goiás procurou o Rafael Gava, já tem alguns dias também, né? Segundo o André Rodrigues, hoje a situação do Rafael Gava é a seguinte: o Goiás quer renovar, o jogador também tem um interesse de ficar no clube, o contrato dele que se encerra ao final do Campeonato Goiano, só que a negociação ainda não avançou, não está, por exemplo, em um estágio avançado, não é só assinar e esperar o Rafael Gava voltar de férias para assinar o novo contrato, não é este cenário, tá? Tem conversas, o Goiás, neste momento, pelo que eu apurei, está otimista para fechar com o Rafael Gava, mas não é um negócio sacramentado. Eu, sendo diretor do Goiás, ajeitaria o mais rápido, adiantaria o mais rápido possível esta renovação para não deixar para o começo, porque aí começa o Campeonato Goiano, o Rafael Gava, nesse momento, ele já pode assinar um pré-contrato. Ah, mas não é nenhum craque, não é um jogador de 15 milhões de reais, não. Mas é um jogador útil, tá? Para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Engatou essa boa fase, vestindo a camisa do Goiás também na reta final do ano. Foram 31 jogos na Série B, aqui está o mapa de movimentação dele, uma nota média muito boa, segundo o SofaScore de 7,17. Dos 31 jogos, ele foi titular em 24 deles. E naquela sequência com o Wagner Mancini foi, sim, um excelente nome. Pode deixar a sua opinião sobre o Rafael Gava. Essas atualizações, há-se um interesse, o Goiás quer renovar, o jogador também, mas ainda não avançou esta conversa. Espero que com o retorno do Goiás, né, aos treinamentos, o Rafael Gava também consiga prorrogar esse vínculo pelo menos até o final do ano, para o Goiás não correr o risco de perder o atleta gratuitamente ao final do Goianão. Jogador que estava no Avaí, mas antes de chegar ao Goiás, ele rescindiu com o Avaí, tá? Então não é um contrato, por exemplo, de empréstimo. Ele pertence, de fato, ao Clube Alviverde, onde tem esse contrato até o final do Campeonato Goiano. Atleta ex-Londrina, futebol português, Cuiabá, também passou nas categorias de base do Internacional. Então pode deixar o seu pitaco sobre o Rafael Gava aqui. Reta final de ano e você pode fazer a sua aposta com a SeguroBet. O link aqui embaixo na descrição do vídeo e o QR Code aparecendo acima na tela. Lá na SeguroBet você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos, por exemplo, do Campeonato Alemão. Nesse finalzão de semana, vitória do Bayern contra o Leipzig na cotação de 1,31 a cada real apostado. Outra partida também interessante que você encontra na Bundesliga, a vitória do Frankfurt contra o Mainz, pagando 1,84. Do Bayer Leverkusen contra o Freiburg a 1,37 e o empate entre Werder Bremen e Union Berlim na cotação de 3,31. Essas e todas as outras odds, não só no campeonato alemão, se você quiser apostar no campeonato inglês, tem também a Premier League com todas as cotações na